Boa noite, queridos e queridas. Hoje atrasamos um pouquinho. Boa noite, Angel. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Hoje estamos iniciando mais um livro maravilhoso. Tá por aí, Angel? Tá mesmo? Tá ao contrário só. Viraria ao contrário. Hábitos atômicos. E hoje a gente vai falar sobre esse iniciozinho, né? Essa parte toda de fundamentos. E queria já chamar aí, quero saber de você, se você tem alguma coisa para falar para a gente, já chamou a atenção nessa primeira parte, sobre a história do autor, sobre essa introdução sobre o assunto. Sim. Para a galera que está com a gente aí e já leu O Poder do Hábito, eu acredito que esse livro, ele é não só o resumo, ele é um complemento gigantesco para o conteúdo que O Poder do Hábito traz. Esse é o Hábitos Atômicos. Um pouquinho antes da gente começar, perguntei para a Bianca quando ela ouve a palavra atômico, o que ela imagina. Eu, quando ouvi a palavra atômico, eu não sei se é pela força da palavra, eu imaginava algo grande, sabe? Algo gigantesco. Só que, na verdade, não. Tanto que a Bianca ela trouxe aqui a ilustração de que ela lembrava do Homem-Formiga, quando ele ficava pequenininho, sabe? E tipo, ele fica tão pequeno, mas tão pequeno que ele some. Ele vira um átomo quase, fica do tamanho de um átomo. E um átomo, para quem não sabe, a revelação é um pouco reveladora, mas ele é pequeno, sabe? Só que o livro fala o seguinte: se você tiver hábitos, por menor que seja, isso vai gerar um resultado. Por menor que seja. Eu costumo dizer que, por exemplo, você quer manter seu quarto limpo. É muito simples. É só quando você chegar no seu quarto e tiver a oportunidade de pôr uma roupa em cima da cama, opa, pera aí, não posso pôr essa roupa aqui, eu tenho que dobrar e botar na gaveta. Pronto, olha que bobeira, coisinha pequena. Ao decorrer do tempo, toda vez que você fizer isso, você vai acabar vendo o seu quarto limpo. Mas é uma coisinha tão boba, você joga lá em cima da cama, daqui a pouco eu pego. E esquece. Aí joga mais uma e joga mais outra. Quando você menos esperar, seu quarto já está todo bagunçado. Então, na introdução desse livro, a gente entende e conhece um pouquinho da vida do autor, tudo que ele fez para chegar até o momento em que ele começa a escrever esse livro. E, de novo, eu vejo aqui uma receita de bolo. Parece que o cara, para se dar bem na vida, ele tem que se ferrar primeiro. Que o homem, logo jogando beisebol, ele toma um troço na cabeça, pronto, já lascou. Ele já. toma um taco na cabeça. Eu não imagino um taco no meio do rosto, no meio do nariz para quebrar. Dizem que uma das piores porradas que tem é a do taco de beisebol, né? Ele fala que o nariz dele fica num formato esquisito de U. Imagina. Tá maluco. Então, nesse comecinho a gente entende a trajetória dele, e o que me chamou mais a atenção nesse comecinho foi que ele literalmente fez um limão, uma limonada com o limão que a vida deu para ele. Do momento que ele já estava todo lascado, uma coisa que chamou muito a minha atenção foi que ele tinha sonho de ser um jogador de beisebol. Tanto que o pai dele tinha sido e ele estava naquela caminhada. Mas depois que aconteceu esse acidente com ele, ele se viu já meio que desistindo dessa ideia, porque 6 anos depois do acidente que ele foi reconhecido, mas ele diz no próprio livro que ele não queria se gabar, mas pelo que ele conquistou, ganhar o prêmio que ele ganhou, que era a medalha do reitor, foi para ele a vitória máxima. Obviamente que dentro das condições que ele tinha. Às vezes as pessoas têm sonhos, sabe? Têm expectativas, ela traça uma meta muito grande para o futuro dela, só que ela dá errado no meio do caminho.
Isso a gente já vem falando aqui no nosso encontro desde lá do poder da autorresponsabilidade. Daquele cara que eu não vou falar aqui porque a Jennifer adora quando eu falo dele. Vai dar ruim, no meio do caminho vai dar problema. Só que você entender como que você pode fazer para driblar esses problemas. E o autor do livro encontrou ali a solução perfeita, que não era mudar a vida dele drasticamente de um dia para a noite, e sim todo dia mudar só um pouquinho. Às vezes era um pouquinho que nem era perceptível, como dobrar a roupa quando você tem a oportunidade de só deixar ela lá. Isso fez com que, ao longo prazo, ele gerou um resultado para ele muito satisfatório. Tanto que ele fala depois, lá um pouquinho mais para o final do conteúdo que a gente vai trazer hoje, que ele se viu sendo reconhecido por treinadores, por pessoas com cargo político muito elevado, com até ele usa uma palavra, eu não estou me lembrando agora, mas até pessoas do ramo científico da neurologia reconheceram que tinha ali naquele conteúdo do livro dele coisas muito boas para se aprender. E literalmente, de todos os livros que eu já li até hoje, esse foi o que eu mais me identifiquei, justamente por essa questão de fazer um pouquinho de cada vez. Não dá para você, eu quero emagrecer. E de um dia para a noite você perder 30 quilos. Não, não existe. Para tu perder 30, tu vai ter que perder 29, 28, e é o processo. E não é vou parar de comer agora e só vou comer 200 gramas por dia. Calma, não é assim. É um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Não, e uma coisa que você falou bem legal sobre o emagrecimento, e que é o que atrapalha. E eu leio no mesmo ritmo que a gente coloca lá do que a gente vai ler, né? Então, tipo assim, vou no mesmo ritmo, como eu já tive a oportunidade de ler esse livro antes, tive a oportunidade de ler O Poder do Hábito, e assim, O Poder do Hábito é um livro bom, só que ele é um livro, uma linguagem muito rebuscada, e ele conta uma história mais enorme, ele dá uma volta até chegar aonde ele quer. E assim, se torna uma leitura muito maçante. Eu tentei ler a primeira vez, não consegui, na segunda eu me coloquei e li. E assim, teve coisas que algumas pessoas já tinham ouvido falar, e as pessoas falavam, tipo assim, mais de forma rápida, econômica, conseguiu chegar na minha mente mais do que a forma como o Poder do Hábito fala. E ele mesmo faz muitas menções ao próprio Poder do Hábito. E ele faz uma analogia, ensina muitas coisas referentes ao próprio livro, só que ele acrescenta, e que acho que é o que torna mais atrativo, principalmente para mim, ele acrescenta conceitos que vão fazer cada vez mais sentido e vai te dando uma lógica para você poder parar em cima, para poder parar em cima dos hábitos que você está começando a adquirir para você, né? O exemplo de emagrecimento. Ele fala um pouco sobre, mais lá na frente vai falar sobre o sistema de recompensa, só que tem horas que, por mais que você saiba disso, você não sabe por que você continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Pô, tudo bem, eu já entendi que eu tenho que ter uma recompensa satisfatória, e isso, aquilo, outro, tá. Que eu tenho que ter a motivação, tem que ter o próprio poder do hábito, ele fala muito sobre gatilhos, né? Gatilhos, tem que ter o gatilho certo. Mas aí você fica tentando aplicar e tu não entende. E aqui agora ele já começa a fornecer para a gente outras ferramentas e outras formas de pensar que a gente já começa assim, bem, eu já tenho como o famoso hacking, né? Eu já tenho como hackear, eu tenho como ver, conseguir atingir um lugar onde antes eu não conseguia atingir. E para emagrecimento isso é super importante. Muitas pessoas que querem emagrecer, elas só ficam pensando e às vezes nem começam, porque já pensam assim, pô, hoje não, mas antigamente você ia num profissional, a primeira coisa que ele falava assim, poxa, o famoso IMT, né, o índice de massa corpórea, ele levava em conta a sua altura e a quantidade de peso corporal, né, e o seu peso.
Então, ali ele dizia se o indivíduo estava com sobrepeso, estava normal, estava magro, estava com sobrepeso ou obeso. E dependendo do peso e da altura da pessoa, ela iria ser caracterizada como obesa. E aí a pessoa já era colocada assim, não, você precisa perder 40, 50 quilos. Uma pessoa que foi, talvez, a vida inteira obesa, chegar e falar para ela assim, que ela tem que perder 50, É muito radical. é muito radical. Então aí a pessoa não entra, porque ela já fica pensando, ela não fica pensando em como ela vai fazer esse processo moderado, que é o que hoje muita gente trabalha, cara. Você precisa perder 50, mas você não precisa perder 50 agora. Eu quero que você perca para mim 1 quilo até, sei lá, daqui a 2, 3 semanas. E assim você vai criando uma motivação. Você vai fazendo a pessoa entrar, né, no famoso no flow, você vai fazendo a pessoa entrar no processo, na perpetuação do hábito, que é um pouco que o livro vai desenrolar sobre isso, sobre outras coisas, né? E aí, por exemplo, só para o pessoal que não tem noção, por que, por exemplo, esse IMC hoje não é mais um livro realmente utilizado para determinar? Porque acho que a maioria conhece a esposa do Belo, né, que é a Graciane Barbosa. Graciane Barbosa, ela tem em torno de 1,80 m e ela tem 90 quilos. Se você for fazer o IMC dela só por essa coisa, ela vai entrar numa faixa de obesidade. Agora, quem acha a Graciane Barbosa tem uma coisa de obesidade? Tem nada. Nem só tem gordura no corpo. Eu duvido alguém falar que ela é gorda na cara dela. Entende? Então, assim, por isso que foi uma coisa que caiu em desuso. Mas é interessante, se você quer entrar num novo ritmo de vida, e isso vai me repetindo, vai me remetendo também a outras coisas que a gente já estudou, que eu vou começando a associar. O que eu mais gosto é assim, eu sempre procuro coisas lógicas. O meu cérebro não funciona de forma lógica. Tá? Para eu não travar, eu tenho que entender logicamente como chegar num processo, ou então realmente eu nem começo. Eu sou esse tipo de pessoa. E o autor, ele vai promovendo você uma forma de pensar, cara. Você tem que começar a pensar por esse ponto. O que as perguntas chaves, né, que foram algumas que eu selecionei, que eu vou soltando aí ao longo da nossa leitura. Mas voltando para essa parte de introdução, o que mais me chamou a atenção, e que depois eu fui parar, como, assim, nessa parte de introdução ele fala bastante sobre a história dele. Eu gosto de ouvir essa história, várias vezes eu falo assim, gente, ele ficou muito tempo falando na história. Eu acho que ele começa, né? Mas uma coisa me chamou muita atenção, e aí depois, quando começou a me chamar a atenção, eu falei assim, gente, eu tenho que separar aqueles capítulos que eu esqueci. Eu volto, bateu, volto, se organiza. Mas eu estava vendo aqui que tem uma parte, como o próprio Nagel colocou, né, que ele teve que fazer limão uma limonada. Então, realmente, uma das coisas que mais você vê é para as pessoas pegarem e elas modificarem, elas têm que ter levado, tem que ter aquele chamado ponto de inflexão que o próprio Flávio Augusto fala, né, que é aquele ponto de virada, ponto-chave. Mas, no caso dele, e ele depois vai explicar o melhor porquê, o ponto-chave foi o start, mas ele fala, e me chama muita atenção porque a gente trabalhou muito isso no último livro, que ele fala assim, ó, quando o meu segundo ano chegou, ganhei um papel de iniciante na equipe de arremesso. No penúltimo ano, fui eleito capitão da equipe, e no fim da temporada, indicado para a equipe de estrelas do ano. Mas somente no último ano que meus hábitos de sono, estudo e treinamento de força realmente começaram a valer a pena. Por quê? Porque foi nesse último ano em que ele atingiu todo o potencial dele. Isso me chamou muita atenção porque ele foi uma pessoa, como eu já falou, que tomou uma porrada na cara literalmente. Foi só uma porrada na trilha, foi só uma porrada na cara. E ele voltou para um esporte que ele tomou a porrada do jeito que ele tomou. E ele foi ele foi tendo uma série de hábitos, foi, na verdade, formalizando ações não só relacionadas ao esporte, mas também a outras coisas, que ele explica melhor mais para frente. Mas isso tudo, ele teve também a paciência para entender que o tempo levaria ele a atingir o potencial máximo dele. E a gente falou um pouco isso sobre o Homem Mais Rico da Babilônia, né?
E a própria Babilônia, ela o quê? O tempo fez com que ela se revelasse uma fortaleza. E aqui, mais uma vez, quando eu li esse trecho, eu falei assim, nossa, olha aqui, o tempo é o nosso melhor. Se a gente usar ao nosso favor, a gente vai ter tudo, né? E assim, mais uma vez se mostrando que quando a gente tem paciência, com o tempo, a gente vai conseguir sim atingir o que a gente precisa. Isso foi o que mais me chamou nessa primeira parte. O livro fala, né, que o tempo pode ser seu melhor aliado ou inimigo. Exato, né? Ele fala mais pra frente. E aí? Eu chamei uma colega para ler com a gente. Aí ela falou assim: Ah, mas eu não gosto de ler, eu não tenho paciência, eu gosto de cantar. Se for para cantar, eu vou. Aí eu falei para ela assim: Não, calma, relaxa. Se for de paciência, isso aí eu entendo. Isso é comigo mesmo. Se precisar de paciência, tá tranquilo. A gente vai lendo devagarinho, lê uma página, duas por dia. Daqui a pouquinho você já tá lendo mais rápido que eu. Aí ela falou: Então tá, então eu vou começar. Dessa parte que eu falei, a gente estava lá no grupo conversando hoje mais cedo com o pessoal. Aí o Anderson perguntou lá: Poxa, pessoal, quem de vocês aí tá lendo e tá conseguindo pôr em prática o que tá lendo? Isso me chamou muita atenção, porque literalmente, se você só lê, isso meio que fica vago. Por que você tá lendo, sabe? Tem que ter um porquê. E eu tenho certeza que não é fácil cumprir, seguir à risca tudo que a gente lê, por mais que a gente queira. Pô, eu quero mudar de vida, eu quero ganhar mais, eu quero ser melhor no geral, mas calma, isso não eu li hoje e vou praticar hoje. Esse livro ele é sensacional, porque ele, como a doutora Jennifer falou no comecinho, o poder do hábito ele é muito denso, porque ele traz muito para o lado científico. Ele explica que eles fizeram um teste com ratos, eles colocavam ali um clique, e quando o clique tocava na mente dos ratos, aquilo é, criava ali em cadeia um outro processo que eles corriam, porque logo que o clique batia, abria a portinha e o gato corria atrás deles. Isso criou um hábito na cabeça dos ratos. Então, toda vez que eles ouviam o clique, eles saíam correndo. O clique em si nem fazia mal para os ratos, mas eles já sabiam que depois do clique vinha o gato, sabe? E ele explica também, no Poder do Hábito, que, por exemplo, eu tô tomando aqui um café. Só que esse hábito de tomar o café, para quem fuma, é um perigo. Porque a pessoa bebeu o café, acho que eu vou fumar um cigarro. O problema, então, às vezes, não é a miséria do cigarro. Se o cara parar com o café, pronto, já não tem o gatilho que puxa o cigarro, entende? Isso geralmente até o contrário. A pessoa primeiro fuma, depois bebe um café. Mas ambos os livros, eles tratam do hábito dessa forma. Tudo tem uma ação e uma consequência. E o hábito é assim, infelizmente. Por exemplo, a pessoa que ela tem o hábito de correr de manhã, ela nunca vai acordar, ai, quero correr. Não é assim. Geralmente a pessoa tem um gatilho para o hábito de correr. E geralmente é a roupa de correr que já está ali, ou é um outro gatilho que dá na cabeça dela. Ela acorda de manhã, olha para qualquer coisa, quero correr, sabe? Tudo tem um antecessor. Tudo tem um gatilho, tem uma coisa que vai te fazer cumprir aquele hábito. A pessoa, como eu tirei aqui do livro um trecho, por isso que eu falei sobre a pessoa que arruma o quarto. No livro, o autor fala assim, ó: No mundo bagunçado de um dormitório de faculdade, fiz questão de manter meu quarto limpo e arrumado. Essas melhorias foram pequenas, mas que me deram uma sensação de controle sobre a minha vida. Olha que doideira. O simples ato de arrumar o quarto
trouxe para ele a sensação de controle. Sabe o que é você acordar e falar assim, cara, hoje só depende de mim? É você ter o poder do controle. Ele mudou. Gente, coisa bobinha. Ah, eu vou só parar de deixar a roupa pendurada. Ah, vou parar de comer dentro do quarto. Vou. E devagarinho ele hoje ele tem a sensação de ter o controle da vida dele nas mãos dele, porque ele olha para o quarto e vê o quarto limpo, o quarto arrumado. Olha quanto é poderoso isso de você mudar hábitos pequenos, coisinhas bobas. Ainda tem mais. Ele explica que às vezes não é só você mudar um hábito, porque mudar um hábito é difícil. Vocês devem ter noção. Eu ia falar vocês não têm noção, mas vocês devem ter noção. É difícil mudar um hábito já estabelecido, complicadíssimo. Agora, implementar um hábito novo no meio desses que você já tem, a fim de substituir os hábitos antigos depois, já é mais fácil. Por exemplo, a pessoa ela quer começar a ler. Muito simples. E vocês vão ver depois, mais para frente, com o decorrer dos capítulos, que se você quer criar um hábito novo, você vai ter que colocar uma recompensa para aquele hábito que você acabou de estabelecer. Tem um tempo para ele realmente se enraizar. E, de novo, olha que legal, a gente vai lendo os livros durante os meses, e eu lembro muito claramente de O Milagre da Manhã, quando o autor ele fala que você precisa literalmente ter um porquê, sabe? Ter um motivo. Cara, se vocês que estão assistindo aí a gravação estão perdendo tempo em não participar, é um conteúdo muito rico, muito rico. A gente vai lendo e vai encaixando as pecinhas, sabe? Eu não sei vocês, mas eu tenho essa sensação de que um livro, por mais que seja de conteúdos diferentes, eles se complementam, sabe? E uma outra coisa também que me chamou a atenção, você falou muito bem no Milagre da Manhã, você falando aí agora, eu lembrei que muitas pessoas, a maior parte delas são controladoras, né? Então, o que elas querem? Elas querem ter o controle sobre tudo e todos. Como elas não conseguem, aí é que entra as principais frustrações e aí entra a pessoa degringolar ou ela viver em estado de ansiedade. Então, quando você começa, uma das coisas que eu vi, eu, de vez em quando eu entro numa situação de ansiedade. Para eu sair, uma das coisas que eu aprendi no livro do Milagre da Manhã foi a meditação. E meditação, você pode fazer de diversas maneiras. Sendo que a principal é você conseguir fazer com que você tenha clareza, trazer a sua mente para agora, para o momento, e você conseguir, tipo assim, se centralizar. E isso você pode fazer, às vezes, ouvindo um mantra, pode fazer isso pela manhã, mas uma das coisas que mais se faz criar a centralização é parar, respiração é imprescindível, porque assim, ela vai te colocar no ritmo, o famoso ritmo automático, o sentido já é outro ritmo, e aí você pega e você para pensar, tá, o que eu posso fazer para poder meu controle? E aí você começa com pequenos atos. Quando você vai começando com esses pequenos atos, como você mesmo falou, arrumar uma cama, mas o que? Eu vou ter que fazer atividade X, fazer atividade Y, não pensar no todo, voltando no negócio do peso. Eu tenho que, se você ficar sempre focando, eu tenho que perder 50 quilos, tá? Agora. Vai para sua mente for agora. O que você pode fazer hoje que pode te aproximar disso? Se perder 200 gramas vai te aproximar, o que você pode fazer para poder ter 200 gramas? E aí você traz para a sua realidade e isso te simplifica aqui. Sabe? Então, é uma forma de te trazer para o presente. Então, o controle das coisas que você pode ter controle é fundamental nesse sentido. E aí vai favorecer o quê? Você entrar num hábito que você vai estar sempre fazendo aquilo ali. Porque você, uma hora, você vai perceber que ele te tira também, além de te levar para um lugar que você quer, ele vai te tirar da ansiedade.
Olha só que delícia. Maravilha. Vocês têm alguma coisa a acrescentar dessa primeira parte? Eu amei a história dele. A história de vida mesmo, sabe? Eu gosto dessa parte de saber detalhe da vida da pessoa. Não é pra ser fofoqueira essas coisas, não. Mas ele fala da família, sabe? Que é tipo, os pais estiveram naquele mesmo hospital com a irmãzinha, aí com ele de novo. Imagina a bagagem também de superação que esse pai e essa mãe deve ter dado para ele, sabe? Até ele mesmo, né? Já era uma criança, mas criança sabe quando não tá muito bem as coisas ali. Então eu acho que tudo um conjunto, sabe? Ajudou pra caramba. Deve ter ajudado, né? Se fosse eu, ajudaria. E eu gostei muito, cara, dessa parte. Eu já venho, tipo, de um tempo querendo colocar hábitos novos, né? Aí vem o milagre da manhã, tudo. Vocês, não só, tipo, os livros, sabe? Porque a gente aqui, a gente pega, tipo, um assunto do livro ou uma parte do livro para comentar, para falar, aí a gente vai além do livro. A gente aqui vai muito além do livro, às vezes. Às vezes não, sempre. Então, isso é muito bom. E uma coisa que eu já gosto de ler, que é ler, e aí trazer algo a mais, que é aprender algo a mais com a leitura. Não ficar só, né, nos romances besta. Nossa, Água com Açúcar que eu li. Mas aprender alguma coisa de verdade, de conhecimento. E esse livro vai ser, acho que, para mim, uns top, porque é isso, a gente tem que saber colocar coisas boas na nossa vida. E esse cara, a história dele de vida, tá doido. A gente vai aprender Aqui, muito. aqui no grupo o pessoal vai falando, vai acrescentando, daqui a pouco entra um iPhone, entra outra coisa, aí a gente corta, passa para outra coisa. Mas o legal dessa história dele é que 10 anos antes dele ter sofrido esse acidente, descobriram um câncer na irmãzinha dele. Aí imagina, aquela pressão já, os pais, poxa, vai fazer o quê? O tratamento, tá, mas e aí? Esse câncer vai... Cara, quando eu li isso, caramba, o mesmo padre que foi ajudar, né, espiritualmente os pais com a história da doença da irmã, ajudou os pais quando ele ficou internado. Gente, olha isso. Eu fico imaginando encontrando os enfermeiros, sabe? Aí poxa, que é da hora, porque, tipo assim, né, num momento igual a esse, você ter pessoas conhecidas perto de você, querendo ou não, poxa, já conheço essa enfermeira, sei que ela é gente boa, sabe? Ter sido muito bom. Fora, a gente já tá no outro capítulo, ainda não? Vamos passar agora, mas já pode puxar o gancho pro próximo. Já pode puxar. O treinador, cara. Tipo, depois eu não consegui ler todo esse capítulo, mas eu cheguei até aquela parte dos quadradinhos que ele lista atos bons, né, e atos ruins. Uhum. Cara, eu fiquei pensando, né, eu vi lá que ele foi treinar, o tanto de coisa que ele fez em 10 anos com aqueles atletas. Aí eu fiquei pensando, gente, daqui a 10 anos, se eu continuar firme no meu crossfit, Exato. poxa, se eu conseguir colocar agora os hábitos que eu quero, olha onde eu vou estar se eu conseguir fazer eles, né, real na minha vida agora através desse livro, do que eu vou aprender aqui. Daqui 10 anos, tanto de coisa que eu vou ter conseguido fazer, concretizar. Eu fiquei pensando só 10 anos, daqui 10 anos. Exato. Eu tenho uma colega. Muito Eu... da hora. O cara deixa eu falar. Pode. Deixa ela falar. Já falou pra caramba? Tipo, imagina você chegar num lugar que é só mato. Aí o cara, tipo, o país não tinha nada, cara, naquele esporte, não tinha nada. O cara, tipo, o patrocinador não queria patrocinar eles, não queria nem dar de graça a bicicleta, porque queria que fosse associado, então tá Poxa. doido. E aí eu imagino os caras, poxa, se eu tivesse patrocinado esse cara, olha só, desde do zero, é muito da hora. Eu ia falar que eu tenho uma colega que ela começou também no CrossFit, aí ela se interessou e gostou, e para a carreira dela,
ela queria fazer medicina. Só que aí ela fez aquele. Eu não sei como é que chama o esporte, mas o pessoal pega o peso, segura, fica um tempo e depois joga no chão. Ela fez uma vez. Halterofilismo. Ela fez uma vez. Se apaixonou. Agora ela é profissional e roda o Brasil todo fazendo esse campeonato. Mas começou assim, sabe? Mudando o hábito, porque ela nunca era de academia, de crossfit, nada. Mas mudou uma coisinha, aquilo ali levou ela para outro caminho, sabe? Ah, eu fico vendo os caras, porque tem competição de CrossFit, né? Eu fico olhando os vídeos, isso não é pra mim. Não põe isso, para com isso, não. Sim. O legal do que você falou do treinador. Quer falar, Biel? O do treinador é que eles. Quando eu li essa parte, eu falei assim: caraca, nem o patrocinador queria. Cara, era de graça a bicicleta. Pô, vai lá, leva a minha marca. Não, que tá doido, eu vou botar minha marca na mão desses caras, depois não vai querer mais vender. Olha como que é poderoso, sabe? Você conseguir mudar a história de uma galera inteira. Sabe o que ele fez para mudar a história de uma galera inteira? Os caras estavam há 100 anos sem ganhar nada. 100 anos. Aí, uma Olimpíada qualquer, os caras levaram quase 60% das medalhas de ouro. Do dia para noite, assim, imagina. A única coisa que ele fez, quer dizer, não foi a única, né? Uma das coisas que ele fez foi trocar o gel de fazer massagem. Oh, pintou uma parede de branco, tá doido? Imagina. 1%. Muito bom, mano. Esse livro é. Também, essas coisas também eu coloquei aqui, né? Que, tipo assim, pintar o interior do caminhão da equipe de branco, que ajudaria a identificar pontos de poeira, né? Que Oi. poderia prejudicar o desempenho das bicicletas. Você vê, é o que ele fala, né? Tipo assim, é 1% a cada dia. E você atingir outros lugares que a gente não para pensar. Mas antes de falar sobre isso, pegando um gancho no que a Bianca falou, na hora, assim, eu já tinha ouvido essa máxima, né? Você tem que melhorar 1% seu a cada dia e tudo mais. Go, Tigers! E aí você chegava e você fica assim, pô, tá legal, entendi. Isso valeu muito porque eu já fui uma pessoa que me exigia muito do tipo, cara, eu tenho que perder 50 quilos, não tenho que perder 50 quilos para ontem, né? E não fazia, óbvio. Porque eu já era assim, não é possível. Então vamos continuar aqui. E aí depois, quando eu comecei, tipo assim, a ter um olhar com mais carinho, tipo assim, cara, não vamos por partes, vamos de uma forma mais tranquila, coisa e tal. Hoje é mais fácil. Mas ainda assim, algumas coisas eu não acabo colocando. Mas quando eu vi essa parte, né, de tipo assim, você quer atingir o objetivo, você tem que parar para pensar no macro. Então, você tem que começar a pensar em todas as outras coisas que vão te auxiliar nesse objetivo. Mas o que mais me intrigou foi o que a Bianca falou, que ela falou assim, que o pessoal, assim, foi em 10 anos, né, que essa equipe se transformou de um zero à esquerda a uma equipe hoje que ganha vários e vários campeonatos, né? E aí a E não é Bianca só no falou, atletismo, é em tudo quanto é coisa. é, e a Bianca falou assim, pô, já pensou se eu mantiver os meus hábitos, daqui a 10 anos eu posso estar aí competindo e tudo mais. E eu pensei pelo outro lado. Qual que é o outro lado? Tô aqui há um bom tempinho, comendo merda, só com hábito ruim, não cuidando do meu corpo. Imagina o somatório disso aí ao longo dos anos. Aí eu fiquei falando assim, gente, como que você quer ter saúde se você já está somando desde lá de trás tanta besteira que você já fez? Eu falei, a conta vai chegar. Se a conta chega para hábitos positivos, ela também chega para hábitos negativos. E aquilo ali, eu fiquei. Depois disso, eu já comecei a implementar algumas coisas que eu já estou fazendo. Tipo assim, estou parando para pensar melhor nas coisas que eu estou comendo. Às vezes é óbvio que a gente dá uma escorregada. Mas, tipo assim, eu já paro para pensar melhor. Que eu já tô, tipo assim, pensando nesse macro para atingir o micro, para ver se eu consigo melhorar. Ou se eu consigo ainda reverter essa história do quadro que eu já venho comigo aí na bagagem por 5 anos. Então, assim, fica para você.
sua idade hoje, os hábitos que você teve até hoje, estão te levando para onde você gostaria? Ah, poxa, eu descobri que estou com pressão alta, descobri que estou com diabetes, isso é injusto. Realmente é injusto? A alimentação, teu estilo de vida, como você cuida do seu corpo, como você cuida da sua saúde mental. Se você cuidasse direitinho, todos os dias, de pouquinho em pouquinho, pensar vai ser pouquinho em pouquinho, o somatório agora do saúde seria positivo. Se não está positivo é porque tem alguma coisa que pode ser corrigida. Vai ter coisas que você vai conseguir reverter? Sim. Vai ter coisas que você não vai conseguir reverter? Não, mas você pode melhorar. Você não pode melhorar. Foi a primeira coisa que eu pensei, caraca, bagaça. Saber que é culpa sua, não põe a culpa nos outros, não. Exatamente. Porque a conta fecha, né? Às vezes fecha negativo, mas foi tudo uma somatória dos seus atos. Essa parte me marcou tanto, gente, que eu guardei até os números. Eu lembro que foi de 2007 a 2017. Eu fico martelando, tipo, o saldo negativo, quando era 0,03%, sabe? Foi de tanto que me marcou essa parte. Aqui na igreja tem uma irmã que, né, já faz um tempo isso que aconteceu, mas quando aconteceu era recente, né? Aí ela descobriu que tinha diabetes. Aí tá. Aí no comecinho, né, ela era uma senhora, ela não entendia muito bem que, tipo, dependia mais do que ela comesse. Então, tipo, tinha dia dela almoçar aqui com a gente e a gente ficar controlando ela. Ó, não toma 3 copos de refrigerante. Se a senhora tomar 3, a diabetes da senhora vai dar 300. Aí tinha dia que ela não ouvia muito, chegava no outro dia de manhã, ela vinha aqui. Nossa, hoje bateu 300, 400. Aí a gente, mas é o refrigerante, não sei o que, não sei o que lá. Aí teve um dia que ela falou pra gente, quando ela era mais nova, ela tomava a caixinha de leite condensado, tipo, tomava aquilo. É uma delícia. É maravilhoso. E aí, e aí ela foi contando pra gente as coisas de doce que ela comia quando era mais nova, que, tipo, a gente não tem nem o que falar, né? Porque é a somatória de pequenas coisinhas que a conta um dia vai, né? Vai chegar. A parte que eu separei aqui foi que você vai ajustando, sempre muda um pouquinho, acrescenta um pouquinho, faz um pouquinho melhor. Mas, cara, isso também é pro lado oposto. Se tu tem hábito ruim e isso ao longo prazo, você vai se lascar mesmo. A faca é de dois gumes, vai cortar tanto para cima quanto para baixo. Só que se você tiver aí essa consciência de que se você ir melhorando um pouquinho, no longo prazo, isso vai gerar um resultado, acontece igual o autor fala no livro. Ele fala assim: quando você finalmente rompe o platô do potencial latente, as pessoas o chamarão de sucesso instantâneo. É muito engraçado isso. O cara fala assim: ah, pô, tu deu sorte, pô. Isso aí é mole pra tu. Só nasceu no berço de ouro, seu pai era isso, você. Aí. Todo mundo tem sorte nessa hora. Mas era coisinha boba, pequena que tu fez. Eu gostei tanto desse livro porque a gente vai estudando e a gente encontra autores que falam assim: não, a culpa é tua, porque você que não sei o que lá. Aí o outro fala assim: não, mas é fácil, é só você fazer assim, assim, assado. E nesse livro ele explica assim que não é da noite pro dia, não é fazendo maluquice, é simples. É uma bobeirinha de nada. Faz essa bobeirinha hoje, amanhã faz outra bobeirinha, e a somatória dessa miséria vai dar um negócio bom. Só que se somar ao errado, ai meu Deus do céu. Aí o cara acabou de jantar. Ele vai e come um pedaço de pudim. Aí no outro dia acabou de almoçar, outro pedaço de pudim. E faz pudim o mês todo, ou outro doce. A conta vai fechar negativa. Minha conta Igual. Não é? vai somar, vai ser positivo.
Eu gostei muito do poder da autorresponsabilidade, da parte que o Paulo Vieira fala que não existe certo e errado. Existe resultado positivo e resultado negativo. Se tu criou ali uma estratégia para fazer alguma coisa e aquilo não foi do jeito que você esperava, calma, relaxa. Só não teve o resultado esperado. Você tem que ajustar ali e fazer de outra forma. No livro, esse autor também fala que, por exemplo, você não precisa focar no seu objetivo. Não é o foco no objetivo que vai trazer o resultado. É o processo, é o que você faz para chegar lá. Porque se fosse o objetivo, todo mundo era campeão da Copa do Mundo. O objetivo de todo mundo é ser campeão. Mas espera aí, o que faz um campeão da Copa do Mundo? Irmão, é lá nas oitavas de final. Antes disso, o time tem que ir somando pontos. Não parece simples a lógica? Pelo menos eu falando assim, parece simplesinho. Mas é isso. É, é pequenos passos, pequenas coisas. Ah, quero aprender a falar inglês. Beleza. E aí, você fica falando em inglês na sua cabeça? Ah, vou abrir aqui a door. O que é door? Door é porta. Olha que bobeira. Mas você tá praticando a coisinha de nada, de nada, de nada. Ah, vou comer uma banana. Ó, já tá falando em inglês, pô. Banana em inglês é banana, entendeu? Ai, Vai ser nota. Não é? eu acredito, eu lendo, eu acreditei mais ainda na constância, sabe? A gente fica seguindo o doutor Paulo Musi, né? Fica com essas coisas na cabeça também. Eles falam muito disso, né? De constância. Não adianta você, agora, faltando o quê? 30 dias pro final do ano, querer Corre. ficar tão doido na academia. Não vai adiantar de nada. O que faz você estar com o corpo bonito, estar saudável no final do ano é a constância do ano inteiro, né? E não adianta, tipo, você querer mesmo que você mude 1% todo dia. Se você não tem aquela constância desse 1%, permanecer nesse 1%, né? Tipo, vou mudar aqui, fiz durante 30 dias, 20 dias, mas é mais, você tem que ir pro resto da vida. Mudanças que você vai levar pro resto da vida. Hábitos novos que você tem que incluir, velhos, né, ruins que você tem que tirar, mas pro resto da vida. Não, e vou te falar, é uma coisa que você tem que colocar e não pode abrir mão, tem que virar um valor. Isso. Tipo, hoje a gente teve essa correria do negócio do meu pai, eu falei pra ele assim, olha, se não der, eu falei assim, independente de qualquer coisa, terça-feira eu tenho que fazer uma live. Aí ele já não queria que eu fizesse essas coisas, porque ele falou, não, o pessoal espera, tá? Que 5 minutos ninguém vai morrer. Vamos fazer um negócio aqui, depois a gente volta pra cá. E assim, é a gente colocar, muitas vezes a gente coloca muitas coisas na frente porque a gente não prioriza. E por a gente não priorizar, a gente vai deixando um pouco. Tudo isso também me lembrou quando a gente vai estabelecendo hábitos atômicos, é uma forma de autocuidado, né? Então, assim, se você começa a se colocar com a constância que a Bianca comentou, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer hoje, vou começar fazendo pouco, se eu vou começar uma atividade física, eu vou começar fazendo 2 minutos, depois aumento para 5. Mas se você não se colocar, liberando um espacinho, um tempo para você, fazendo aquilo ali todos os dias, isso nunca vai conseguir virar um hábito. Se você for colocando N outros motivos para poder não fazer, porque deu, porque não deu tempo, porque isso, porque aquilo, porque meu pai precisou fazer uma cirurgia, se for colocando tudo isso na frente, vai ter uma hora que vai falhar. E aí você não vai ter mais a recompensa, não vai ter mais sentido para você fazer aquilo, né? Então é super importante. Agora, nessa parte que me chamou muita atenção quando ela até está tentando ler aqui, foram duas coisas que se complementam, né? Que fala um pouco do que o Rangel falou, que ele tem um parágrafo que ele fala assim: o objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo. O propósito de construir sistemas é continuar jogando. O verdadeiro pensamento em longo prazo é o pensamento sem metas. Não se trata de uma única realização, mas sim de um ciclo de refinamento
e melhoria contínua. Em última análise, o seu compromisso com o processo que determinará seu progresso. E o que mais me chamou a atenção, que aí reforça um pouco do que o Miguel falou, que se for a gente basear em meta, em objetivo, todo mundo tem em comum, então todo mundo tem o direito de chegar lá. E não é assim que a gente visualiza. Chega lá quem consegue seguir a risco o seu sistema da melhor maneira possível, né? Quem consegue a performance dentro do sistema que é estabelecido para poder chegar na meta. E aí ele fala uma frase que eu fiquei assim, cara, isso é sensacional. Você não sobe para atingir o nível dos seus objetivos, mas você desce ao nível dos seus sistemas. E quando eu li isso aqui, a única coisa que me veio se a gente acaba não conseguindo subir para atingir o objetivo, né, é porque o objetivo ele tem um nivelamento já baixo. É o sistema que vai fazer você ter performance alta. E quando a gente aí entra um pouco na constância que a Bianca comentou. Por que a gente muitas vezes não faz ou não tem constância? Porque a gente coloca sempre alguma coisa na frente. A gente desce para poder continuar cabendo naquele hábito que a gente já tem. E eu falei assim, gente, isso é frequência. O sistema ele vai permitir a gente subir de frequência, sabe? A gente está vibrando indo para o lugar da onde a gente quer. Só que isso exige você ter que gastar energia, vai exigir de você, vai exigir que você saia da zona de conforto, vai exigir até aquilo ali se tornar um hábito inicialmente. Aí o que o seu cérebro lindo faz? Ele começa a botar você de novo para poder parar para pensar, pô, será que isso realmente vale a pena? Olha só aí, ó. Florinha está precisando, outra coisa está vindo aqui, a oportunidade X, Y, Z. E aí, quando a gente vê, a gente cai de novo na esteira, cai no antigo sistema para manter os mesmos antigos resultados, sempre fora da meta que a gente quer, mas dentro da meta que a gente já consegue atingir. Falei, cara, isso não. Sabe o que eu visualizei nessa frase? O sistema é a escada. E o objetivo é o que você tem que pegar, mas você vai precisar da escada para chegar lá. Imagina aquela escada que o pessoal usa, que ela sobe assim, sabe? Ela ganha alguns degraus. Se você, com a escada aqui na posição 0, não alcança o teu objetivo, não é que você tem que se esforçar um pouquinho, mas ficar no último degrau, você vai se matar. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que descer e ajustar seu sistema. Regular o seu sistema para aí sim você ir um pouquinho mais a escada até a escada chegar no teu objetivo. Olha a clareza que isso traz. Se você traçar as metas, a estratégia que seja possível chegar no teu objetivo, você não vai precisar se matar para subir a escada. É um degrau por vez, devagarinho, e é garantido que tu vai chegar lá. Então, descer ao nível do seu sistema é muito simples isso. Você vai descer, desamarrar ali a corda na escada, aumentar ela um pouquinho até ela alcançar teu objetivo. Vai lá, amarra e dá o primeiro passo. Subir um degrau? Beleza, respira, dá mais um. A clareza que eu tenho é simples. A sua escada está preparada para o teu objetivo? Pronto, acabou o esquema. Não tem para onde correr. Tu subindo vai chegar lá. Independente se vai demorar 10 anos, 5 anos, 20 anos. Se você ajustar o sistema... Quando eu li essa frase, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, foi essa imagem da escada, sabe? Aí logo associei. Não, a escada é o meu sistema. Cara, o meu desafio bate exatamente com isso. Ó, quando eu me propus a fazer o desafio do Milagre da Manhã, eu já tinha feito uma vez, só que no sentido de eu só acordava, assistia as lives do Thiago, entendia lá tudo que ele falava e voltava a dormir. Aí dessa vez eu me propus a fazer direitinho igual o livro falava. Todos os 6 passos lá, né? Aí, beleza. Aí comecei a postar nos meus stories direitinho, como um negócio público ali para me incentivar a fazer. Aí a primeira vez que eu tive que, né,
não pude fazer 100%, eu não estava em casa, eu tive que viajar. Aí já deu aquela quebradinha. Mas consegui me manter ali, fazer o exercício em casa mesmo, direitinho. Teve um dia que tinha vigília na igreja, então eu passei de sexta-feira à madrugada, estava acordando 5 horas da manhã. Passei o dia todo acordada, participei da vigília de sexta para sábado. O CrossFit era de manhã, era 7 horas da manhã. E aí, à tarde, tipo, tinha festinha da igreja das crianças, os dias das crianças. Só que eu tinha que preparar algumas coisas, então eu tinha que, tipo, meio-dia já estar lá embaixo para a festinha ser 1 hora. Nesse dia, eu não conseguia, eu me propus, eu não queria, né, quebrar o desafio. Então, eu ia fazer tudo isso, eu ia virar a noite na vigília, eu ia dormir pouco, tipo, acho que eu ia dormir 1 hora do final da vigília do CrossFit, depois eu ia para a festinha, tava boa, tá? Na minha cabeça, eu tava bem com isso, sabe? Sabia que eu ia ficar cansada, mas eu sabia que depois da festinha eu ia poder descansar à vontade. Mas estava disposta a fazer isso, beleza. Não sei, meu celular não tocou para eu ir para o CrossFit. E eu não fui para o CrossFit. Gente, aquilo foi tipo um soco na minha cara. Meu ânimo que eu tava de fazer o desafio, de fazer o negócio todo, deu aquela murchada mesmo, sabe? Na segunda-feira, que eu iria para o CrossFit, cara, fui sem querer. Acho que foi a primeira vez que eu fui sem querer mesmo, sabe? Nem aquele cansaço, poxa, me matou. Aí depois disso eu ainda fui viajar, aí lá na onde eu estava eu não conseguia fazer direitinho o que eu gostava, o que eu queria. Aí deu aquela matada. Aí, tipo, esse meu sistema não tava dando certo também, sabe? Eu não estava indo tão bem nos 6 passos. Eu estava fazendo porque era uma obrigação que eu tinha me proposto ali, sabe? Mas esse meu sistema já não estava dando mais certo, sabe? E aí, tipo, eu sei que foi o que eu me propus a postar sempre, todo dia. Mas também, tipo, eu não sou dessa pessoa que fica sempre postando as coisas. Já tava meio na obrigação, sabe? Não tava sendo uma coisa que eu tava gostando ali, que eu ia conseguir levar por muito tempo. Mas agora, cara, agora eu refiz o meu sistema. Agora eu vou de boa. Tipo, tem semana eu fiquei doente, fiquei 4 dias sem ir. Mas depois que eu melhorei, tipo, eu não fiquei igual, eu fiquei tão decepcionada de ter quebrado, sabe? De ter falhado. Então bate muito, tipo, a gente tem que ajustar o sistema e tem que ficar de boa com isso também. Não, tá tudo bem. Esse daqui não tá dando certo mais, não tô conseguindo chegar onde eu quero. Simples, senta aqui, refaz e continua. Bora pegar a pedra e subir de novo. É isso, é isso. A pedra rolou para baixo, sobe de novo. Bora. Para Vamos acrescentar um voltar pouco o pensamento, eu gosto de pensar sempre assim, quando eu vejo que eu tô numa fase frustrante da minha vida, eu gosto de pensar assim, ó, tem duas formas de você viver. Viver como uma pessoa que quer buscar mudança e crescimento, ou viver simplesmente como um parasita vivo, entendeu? Ali, na mesmice, sem buscar mudança, sem estar sobrevivendo, mas sem expectativa nenhuma, entendeu? Então, igual o Rangel falou do reajuste do sistema, vai da gente buscar esse reajuste, de querer essa mudança. É muito fácil, principalmente o livro, ele ensina os hackers que a gente consegue aplicar, que é assim, poxa, você pode pensar no resultado pronto, mas você não precisa já procurar fazer grandes mudanças para chegar em grandes resultados. Ao contrário disso, você pode pegar começando fazendo pequenas mudanças para assim essas pequenas mudanças no futuro, médio a longo prazo, se tornar algo grande. Então eu sempre uso isso para mim mesmo como gatilho. Entendeu? Peraí, poxa, eu estou vivendo de uma forma que eu não estou gostando. Poxa, parece sim que eu estou me tornando um parasita, vivendo todo dia do mesmo jeito, sem pequenas mudanças, sem hábitos simples que eu sei que vai ter impactos importantes na minha vida. Então, peraí, tá na hora de eu mudar. Tá na hora de eu pensar diferente. Tá na hora de eu começar a agir conforme uma pessoa quer mudança, entendeu?
Então eu uso bastante isso para mim também, para eu ter, sabe, gatilhos, acordar mais cedo, mais disposto, buscar ler, buscar me exercitar, comer, se alimentar bem, estudar, estar perto de pessoas que vai me transmitir conhecimento. Então eu tenho muito isso comigo. E é mais ou menos dentro do que a gente está conversando aí, dentro desse tema, né? Cara, isso é sempre Exatamente. Não, mas é bem por aí mesmo. Eu acho que eu não queria, eu ia pegar um gancho no final, mas eu preciso pegar um gancho nisso que a Bianca falou e isso que a Gabriel falou. É assim, a gente tem às vezes uma coisa da gente que incomoda, né? Que tipo assim, a gente quer alguma coisa, aí a gente para pensar, tipo assim, tá, a gente tá fazendo tudo errado, tá fazendo tudo errado, não tá fazendo o que a gente quer. A gente tem que refazer essa rota. E tem que levantar de cabeça erguida, tem que ter maturidade. Hoje tudo eu adoro usar, tipo assim, gente, eu tô começando a amadurecer, assim, literalmente no coisa. E o clube do livro, os readers, me ajudou muito nesse amadurecimento. Hoje o Anderson perguntou aqui no grupo, vocês estão voltando em prática? Talvez algumas coisas, falar comigo, né? Eu não consigo colocar o pé da letra, como, por exemplo, fazer o desafio do milagre da manhã, acordar cedo, do jeito que eu me acordo. Por quê? Porque eu vi que quando, um pouco como a Bianca passou, eu fiz algumas vezes, eu sabia que talvez se eu me colocasse aquela meta, ela ia ser muito grande, eu não ia bater, eu ia ficar frustrada comigo, eu sabia que isso não me faria bem. Então, eu adaptei. E, assim, a leitura, desde que a gente começou, a gente tem batalhado, até às vezes, assim, teve livros que eu consegui ler, assim, com mais profundidade, mas a troca que a gente tem aqui, sabe, a troca toda que a gente tem, me leva a repensar hoje, ter alguns tipos de pensamento. Tipo assim, antes eu sabia que eu não conseguiria ter. Eu sou uma outra pessoa desde que a gente começou os readers. Eu sinto, eu acho que eu transmito, eu intensamente eu falo com o Jorge, não é possível que você não veja, e ele percebe, e tipo assim, eu quero que as pessoas percebam que está havendo uma mudança com a Jennifer, porque essa mudança está me fazendo bem. E aí a gente vai colocando nas pequenas atitudes. É tipo assim, quando eu repenso uma forma de uma rota, eu repenso, eu já não fico emputecida porque eu estava fazendo tudo errado e demorei 30 mil anos para poder pensar nisso, e em outras épocas eu pensava assim, só faltava esmurrar minha cara na parede porque estava sendo burra, porque estava uma rota errada. Hoje eu tenho mais paciência comigo, e aí a gente começa, tipo assim, usar algumas frases, tipo, como que a gente pode parar para pensar nesse sentido? Outra que eu estou constantemente usando, que entrou na minha cabeça, né? Alugou um triplex legal aqui, foi quando a gente leu Mais Esperto que o Diabo, e eu fujo da vibração do medo. Toda vez que eu sinto medo, antes eu ficava tipo assim, meu Deus, eu fugia. Hoje, quando eu sinto medo, eu falo, peraí, por que eu tô com medo? O que tá me dando medo? E esses dias eu ouvi e falei assim, cara, o medo, você trabalha tendo informação. A falta de coragem se combate com informação. Então, o que eu estou vibrando no medo? Por quê? Não quero vibrar no medo, porque se eu vibrar no medo, eu vou ser uma alienada, não é isso que eu quero. E vai me levar para outros lugares. E vamos encarar. Então, eu estou encarando, mas assim, a leitura ajuda muito nesse sentido, sabe? Então, aqui, muita gente não consegue, às vezes, acompanhar o mesmo ritmo que o Rangel e eu, a gente coloca de ler o livro, mas vem pra cá. Aqui, ó, a gente começou a conversar sobre o livro, daqui a pouco a gente vai pra vida, porque o livro, ele vai uma hora transbordar pra vida, porque a gente vai usar isso uma hora ou outra. Às vezes a gente não vai usar literalmente. Mas a ideia que a gente teve ali, que a gente conseguiu extrair do livro, às vezes um insight que um coleguinha que colocou, eu falo assim, cara, eu tenho que chegar e trazer isso pra minha vida. Tipo, pra gente tirar essa dúvida, poxa, Angel, eu não li ainda, eu não ouvi o livro, vale a pena para mim? É só perguntar pro Gabriel se esse esquema da escada que a gente trouxe fez sentido, Biel? Poxa, e muito. E eu tô longe de chegar nessa parte da leitura.
é exatamente o questionamento que o Anderson deixou para a gente no grupo. Peraí, quantos de vocês estão conseguindo aplicar o que vocês leram? Peraí, eu estou numa fase de uma leitura bem diferente da de vocês. Porém, o questionamento que é levantado aqui nas lives não é somente em questão do livro, porque o que se lê é o que a gente busca aplicar no dia a dia, na vida. E é onde só aumenta os questionamentos. E a live é justamente para isso, é a gente trocar ideias, pensamentos, entendeu? Por isso que, assim, fica um convite para todo mundo aí, quem está assistindo pós-live, venha participar, não fique nesse medo de, eu não vou conseguir acompanhar, eu não tenho o hábito da leitura. Não, vem, participa. Aqui você vai ter um incentivo, e além do incentivo, você vai ter essa troca de ideia, de pensamento, que vai ser fundamental para o seu crescimento. É simples. Então, igual o Rangel perguntou, eu tô longe, na questão da leitura, de chegar nessa parte da escada. Mas eu já consegui associar a importância desse trecho da leitura para o meu desenvolvimento. Então, é simples. E fica o convite aí. E a hora que tu chegar nessa parte, tu vai lembrar, pô, essa aqui que o pessoal falou lá na live. Isso aqui é legal pra caramba. Rapaz, e Da só minha- acompanhando a gente aqui, ele já tá falando desse jeito, né? Já tá fazendo convite. Ele imagina quando esse cara vai ser um monstro. Isso tá no sangue, pá. Ficar com o capítulo na ponta da língua. Não é? Imaginava que eu falaria Lá. tão, né? No começo ia ficar a gente com vergonha, a gente acha que vai falar besteira, mas, poxa, que esses dois aqui, ó, guiando, dando a colherzinha de chá pra gente falar, e é de boa, tranquilo. Vai sem medo. Se não falar besteira, eles riem da nossa cara e tá tudo bem. É isso. 1% só da vergonha que a gente põe pro jogo e vai. A gente tá já no, acho que 5º livro. E a gente ainda vai ler muitos ainda, mas como a doutora falou, é notório a mudança, sabe? Ela é gradual demais, é muito bobinha, muito sutil. Hoje a gente aqui se soltou um pouco mais, falou mais, mas quem vê o primeiro e vê o de hoje fala, caraca, como é que vocês... Pô, explodiu, o que é isso? Mas não, gente, é a miséria da constância. Mudou um pouquinho de pouquinho. E vamos combinar, nossa constância não é em chegar aqui todos os dias, é uma vez por semana. Então, aí olha só, uma coisa que você tem que trazer para a sua vida, você que tá vendo essa live aí depois. Constância é você se comprometer a fazer. Aí você vai determinar o ritmo. Aqui a gente determinou o nosso ritmo. Nosso ritmo aqui, ó, era para eu estar no Rio de Janeiro, eu tô em Fortaleza. Tem meu jeito. É pra eu estar no Brasil, eu tô em Portugal. Era pra estar em Portugal, tô no Brasil. Era pro Gabriel estar no Rio, tá em São Paulo. Poxa, todo mundo no lugar errado. Mas fala aí, Rangel. Era isso. E o legal foi que, por exemplo, pra gente fazer esses encontros, a gente simplesmente ajustou a nossa escada. Não, dá para fazer uma vez por semana, não dá para fazer mais que isso. Vamos cumprir o objetivo de fazer? Vamos, dentro do nosso sistema, simples assim. Para mim, essas foram as partes que mais me chamaram a atenção. E, obviamente, esse livro é riquíssimo. A gente dá, poxa, quando chegar ali na lei número 2, meu amigo, nós vamos deitar e rolar aqui de insight, de pensamento. Mas fica o convite de verdade para você participar. Já eu não consigo ler, não gosto, é chato, eu durmo, beleza. Mas a participação já agrega bastante. Óbvio que a leitura é, sem dúvida, um convite mais do que especial. Mas se você não conseguir ler, participa que eu garanto que você vai ter essa mudança. Lembrando, pode ser pequena, mas ela existe. O incentivo vai vir da gente falando. Aí você falou, poxa, isso é tão legal, vou procurar lá no livro. Quero ler essa parte aí. Vai vir daí. E não tá longe, não. Não tá longe.
cada trecho é um despertar de curiosidade. Você vai acabar lendo, porque você vai ver o pensamento do Rangel, da Bianca, da Jennifer, e você vai falar assim, peraí, caramba, eu vou ler, porque ali eu vou ter que tirar os meus próprios pensamentos e ver se bate com os pensamentos deles. Cara, a leitura é magnífica, é coisa de doido, mas é um doido positivo, né? Eu tô desde quinta-feira falando do livro do grupo. Sim. E tem outra coisa também. Às vezes eu vou olhar a notificação, gente, 30 mensagens. Aí eu sou daquele tipo assim, a vergonha, ó. Eu sou do tipo assim, se eu não vou conseguir sentar para ler direitinho, eu nem abro. Aí não tá funcionando, porque chega a 100 mensagens às vezes. Poxa vida, aí eu vou ler. Rangel mandou um monte de música lá. Gente, música. Aí, o que é isso mesmo? Aí eu tenho que botar lá em cima. Ah, tá, acordou, tem que pôr a música que acordou na cabeça. Tá bom. Aí, esses dias, eu acordei com a música na cabeça. Ó, louca. E não postou. Vou lá colocar no grupo. Gente, esqueci de pôr no grupo. Aí, no final do dia, eu ainda lembrei de pôr no grupo. Aí, não lembrava mais da música. Ui. Sou eu. Nossa, Eu tô que raiva. É o Covid. Isso não é amnésia, não é Covid, não. Poxa. Ainda nem pra colocar a culpa no meu pai, que não tá aqui pra se defender. Não é? A genética dele. Eu sou ruim de memória, mas pelo amor de Deus. Não, eu boto assim que eu acordo. Se eu deixar, eu esqueço. Esse grupo tá muito movimentado esses dias. Tô gostando. Agora eu vou ter que falar publicamente aqui, ó. Eu quero ver se isso aqui... Vamos ter que fazer um baixo-assinado nessa live aqui pra ver quem gosta do Batman Vampiresco. Batman. Eu nem vou assistir mais, tá maluco? Quase me fez se eu gosto dela ou não, falando mal do Edward. Mas pra quem não sabe do que a gente tá falando aí, fica a dica. Entra lá no grupo, porque tem assuntos que a gente lança aqui que só sabe quem tá lá. É isso aí. Até porque, assim, o livro traz vários insights, né? E aqui a gente tenta ser sucinto. Só que nesse sucinto a gente fica 2 horas, se deixar a gente fica 3, 4, 5, né? Nosso amigo Rangel tá com um fuso horário aí de uns 3 horas a mais. Já tá quase chegando um dia que ele vai direto da live já trabalhar. E aí, gente, tá de dia aqui pra mim, valeu, eu tô indo trabalhar, precisa estar ali, entendeu? Então, pra gente colocar ainda vários outros insights que a gente coloca lá no grupo, entendeu? Tem aqui na descrição do vídeo. É o que, Ben? Grupo. Vai pro Eu fiz uma enquete lá no grupo. ano que vai pro grupo. Exatamente. Eu fiz uma enquete lá no grupo, deixa eu abrir aqui para falar com o pessoal, só para eu explicar o meu ponto de vista. Eu coloquei assim, ó, vocês concordam que um atleta de alto nível dá o máximo de si? Por que eu coloquei isso? Justamente pela questão que a Bianca trouxe sobre... Pode falar. Para. É porque a gente começou com essa discussão e a gente foi parar em Crepúsculo versus Batman. Qual é o nome do ator que eu esqueci? Edward, não sei o que lá? Peterson. É Edward também o nome dele? Não, esse é o nome do personagem. Do Edward Cullen é o personagem. Aquela Peterson. Tô falando que eu sou horrível de memória? É alguma coisa Peterson. Então, aí a gente vai parar nisso, porque só entrando no grupo para você entender. E eu queria pegar um gancho sobre isso, que o Gabriel falou uma parada bem legal, tipo assim, cada um fala que a gente na live, cada um fala o que né, entendeu do capítulo, aí você vai ler, você vai buscar curiosidade, vai buscar saber se você entendeu mais ou menos o que uma pessoa entendeu, mas às vezes você não entendeu do jeito que a gente entendeu, não. Então você tem que vir para cá, porque você tem que falar. Porque se a gente não entender dessa forma, a gente quer ouvir, porque a gente quer abrir a mente. E isso foi uma das coisas porque eu não comecei esse grupo antes. Porque eu falava assim, gente, às vezes eu mandava um questionamento do grupo que eu falei para o Rangel, eu falei, você acha que ninguém entendeu, Rangel? Vou mandar mais isso, não. Vou mandar, não. Então, no final, acho que você está botando... A gente é patriotar demais. É justamente o questionamento da sabedoria, né? Então, por isso que tem que ter esse debate.
interessante é que tenha bastante debate, principalmente sobre o conteúdo. Não, conta a história da tatuagem, cara, por favor. O povo vai gostar. Ah, sim, da tatuagem. Sim. Depois tem que postar, eu tenho uma foto dela. Quando eu era mais nova, eu fiz, porque essa foi a minha segunda tatuagem. A primeira tatuagem eu fiz no pé, a parte com fronteira. Aí eu cheguei em casa, assim, minha mãe viu, ai, que legal! Ela viu assim, ela de verdade, né? Ela foi batendo no meu pé no dia do que eu fiz, né? Aí eu falei, ou seja, fiz uma tatuagem já de maior, né? Escondida e tava todo mundo. E aí, uma coisa, dá pra tirar? Ah, algumas vezes eu faço cara na verdade. Aí eu falei, quero fazer outro, vou fazer uma homenagem para eles. E como eu fui criada no catolicismo, né, eu pensava, 13, 12 anos, depois não quis mais saber, mas eu tinha muito, tenho muito mais ata, né? Uma homenagem para Deus, e eu resolvi colocar, fiz uma homenagem a ele, fez curtinho, do meu pai e da mãe, e uma das frases que tem, a pai e mãe. Aí eu falei assim, ai, meu pai chegava e me virava por eu fazer aquilo. Quem vai fazer aquilo? Que? Aí, agora, por tempo, fazendo, né, toda a leitura constante aqui, me fez procurar ainda mais a psicologia para poder entender tantas coisas. Eu faço o livro está ajudando a olhar mais ideias sobre isso. Veio a parte do tipo, que eu tenho que reconhecer quem veio antes de você, saber honrar quem fez por você. Uma das coisas que a gente tem que aprender a honrar é a nossa ancestralidade, honrar o nosso pai. E aí hoje eu vejo assim, falo, cara, honrar. O que é honrar pai e mãe? Você reconheceu o que foi feito, né? Por você, para você, dentro do que a pessoa podia. Deu exatamente o que você precisava, né? Como ela podia. E aí hoje eu fico assim, gente, eu botei isso lá atrás, eu nem sabia. Achava legal, achava que estava no hype. Eu tô fazendo a coisa de hoje, eu vejo assim, se talvez hoje, ver que eu tô pensando, talvez eu faria uma tatuagem, pelo menos com essa frase. De novo. E aí fica aquela pergunta, né? A gente às vezes acha que a gente só vai ser sábio quando a gente chegar numa certa idade. Né? A gente acessa sabedoria em diversas épocas da nossa vida. É isso. Né? A blusa nem vai ver no chat, não mostra. Mas depois eu posto por uma fotinha bonitinha. Da minha parte é isso mesmo. Eu vou falar de Paulo Moura de novo. Eu tava vendo uns videozinhos dele esses dias, e aí ele falou sobre fazer. Às vezes a gente acha que não deu o nosso melhor em certa situação e em algum momento da nossa vida, mas a gente tem que sempre pensar, a gente fez o melhor que a gente pôde com a sabedoria que a gente tinha naquela época, com o saber que a gente tinha naquela época, com as ferramentas que a gente tinha naquela época. Hoje, tendo outro tipo de sabedoria, sendo mais maduro, a gente poderia fazer diferente, mas naquela época a gente fez o melhor que a gente podia com o que a gente tinha. Então é isso. 1%. Outra coisa que ele também falou bem legal, né, sobre os gatos atômicos é que a gente vai afunilhando o aperfeiçoamento das outras compostos. Né? Eu acho que é uma analogia bem legal que ele faz, né? Ele falou que é bem legal. E é isso, é um grupo composto que a gente vai. Acho importante que ele fala que é não só sobre o que você vai fazer em relação ao que vai te levar diretamente para o seu objetivo, mas também todas as outras coisas envolvidas ao redor. Você vai trabalhando as distrações e nisso você vai conseguindo controlar o ambiente. Né? E aqui hoje é um ambiente, mesmo que pouco, ele consegue ser controlado e a gente consegue se elevar. E aí cada um que está aqui, ou depois que tem a oportunidade de se permitir, né? Deixando aí, gente, pega essa live aqui, vai fazer uma comida e vai ver. Eu fiz muito isso, entendeu? Vai lá. A gente está conversando sobre uma coisa e depois você vai discutir com ali. Vai lá, tá querendo discutir. Olha, eu tive isso aqui, mas nunca cheguei agora. Eu vou deixar lá então. Assim, aí você Deixa ela entrar só para tirar foto.
Aí você pega, ele vai lá fazer, ele fala que eu te vejo isso, isso aqui, não fala sobre isso. A gente começou nessa discussão sobre atleta de alta performance e como algumas pessoas falaram assim, poxa, eu não entendo muito de jogador de futebol. Aí eu fui pra fui dar esse exemplo, entendeu? Aí quase perdemos algumas pessoas ao longo do caminho. Hoje, ó, graças ao Clube do Livro, elas têm amadurecimento para entender de onde eu quis chegar no meu exemplo, não levar para o coração. O Clube do Livro também ajuda nisso. Não fala mais mal do Edward. Ai, não, olha, em minha defesa, quem não gosta desse filme é meu esposo. Na verdade, eu não, quer dizer assim, eu não gostava do Edward, eu era mais do Tim Jacob, mas, entendeu? Não, então, né? A gente gosta dos dois. Aí fica difícil, né? Não pode falar mal nenhum nem do outro. Mas falando sobre alta performance, eu acho que o que eu quis dizer com relação aos jogadores de futebol, e que eu acho que, tipo assim, você consegue perceber no olhar, acho que você consegue perceber na fala, né? Aqui hoje, né? Dizendo assim como a gente trabalha, mas no jogo da pessoa que ela está fazendo, ou na atuação dela, ou seja, na área que ela está se pretendendo fazer, você consegue perceber que ela está, tipo assim, se jogando, sabe? De proteção, tem tudo que ela pode. Parece uma piada, né? A pessoa tá tão bom, mas ela tá fazendo dentro. Então ela pode, como a Bianca mesmo comentou. E existe um momento em que você vê que a pessoa nitidamente está cansada. Aí, tipo, se força, como a Bianca comentou, poxa, eu tava querendo cumprir tabela, né, no negócio do desafio, e por ela querer cumprir tabela, não vai poder ser autêntico. E eu entendo um pouco disso. Eu fazia algumas reflexões, eu parei de fazer porque, tipo, eu tava muito colocando aquilo e tava gostoso no começo, porque, tipo, minha ideia, eu ia lá e fazia. Mas aí depois, quando eu comecei a querer colocar aquilo como rotina, eu fui ficando, tipo assim, pô, cara, não é. Eu quero fazer isso quando eu vier de coração. Quando alguém chegar e falar assim, pô, a alma tá falando, cara, eu preciso falar isso aqui. E hoje eu sou uma pessoa muito assim, intuitiva nesse sentido. E isso vale para tudo. Né? E aí você percebe nitidamente na pessoa que está performando ali na sua frente, se ela está fazendo isso porque ela fez tudo, não teve um dia bom, mas ela não deu 100%. Ela queria desviar quando puder, sabe? No negócio que o Ranjo fez lá no grupo, acho que foi eu e você que colocamos que, né? Que talvez O Biel também. Biel também. Eu acho que para um atleta de alta performance, assim, de alto nível, quando ele acaba, né, caindo para o zero, a diferença dele para uma pessoa que não é que, tipo, ele já fez esse caminho, sabe? Então, mesmo que ele volte lá para o zero, para ele voltar para o 100 de novo, para ele é mais fácil, para ele é, tipo assim, basta ele querer, sabe? Não tem, Já é porque mais maduro, né, conscientemente. sim, para ele dar o primeiro passo, ele não vai ter que ter tanto esforço como uma pessoa que ainda não conhece, nunca percorreu esse caminho, sabe? A ideia daquela enquete era que era para fazer justamente o link com essa parte do livro, que o pessoal, os atletas lá não lembro se era Inglaterra, mas era um país para lá. Eles eram atletas de alto nível, pô. Eram atletas de federação. Eram os melhores daquele país. E ainda assim conseguiam ser os piores. E a ideia é que fazendo a escada certa, qualquer um pode chegar a ser um atleta de alto nível ou chegar no objetivo que quer. A questão que a doutora Jennifer falou sobre o Neymar ou o Cristiano Ronaldo, eu acredito que os Polêmica. dois ali
são de alto nível, sabe? Se comparar eles com um outro atleta que não é de alto nível, provavelmente, se ele ajustar o sistema dele, ele passa esses dois atletas que hoje são de alto nível, entendeu? Era justamente para fazer esse link sobre ajustar o sistema. Mas, por exemplo, eu botei o exemplo dos dois, do Neymar e do Cristiano Ronaldo, porque eu consigo enxergar nitidamente a performance de um frente à performance do outro. Eu acho que ambos têm muito talento, conseguem, o Neymar já conseguiu muito mais trabalhar isso, e falta constância. E aí existem assim, momentos decisivos que aí eu acho que falta a maturidade que o próprio Gabriel colocou aqui. Que aí deveria dar uma performance maior para ela que você vê no Cristiano Ronaldo. Aí você vê esses impactos do pessoal amando ou odiando o Neymar. Sabe? Acho que quando eu fiz a pergunta, acho que eu tinha que ter especificado melhor. Porque quando eu falo de atleta de alto nível, para mim, todo mundo que está na Copa do Mundo são atletas de alto nível. Senão nem tava lá, sabe? Não teria chegado a um nível tão alto para ir para uma seleção. Então, eu acho que pode falar. Não, tem uma outra coisa também. Eu acho que não vale só para atleta, mas eu acho que não vale nunca para pessoas que estão lá em cima, que é o exemplo, né? E é um exemplo que você acaba dando dentro do seu local de trabalho, fora do seu local de trabalho. Que é um pouco do que a gente tenta fazer, né? A gente aqui, a gente está aqui, a gente está fazendo o que a gente faz, está dando as coisas para poder praticar. E quando tem isso, é cobrado isso um pouco nesses dois aspectos. Quando você vai falar as coisas, ainda mais quando ele vai atleta que ele está representando, no mínimo, um bairro. Ele está representando alguém, no mínimo uma família. Então ele vai chegando a várias outras camadas. Né? Você tem uma coisa esperada, sabe, dele um pouco mais later. Por isso que acho que o buraco é um pouco mais embaixo para atletas de alta performance. Se pessoas de alta performance você grande, cara, ela sempre assim. Isso vai ser cada vez mais cobrado. É isso, meu povo. Ainda bem que a Aline chegou, quase que a gente não tira foto, hein? Querido, quer acrescentar alguma coisa? Você Tô aqui para foto, hein? Tu conseguiu ouvir alguma coisinha, Aline? Você mandou uma foto lá no grupo, não? Do livro? Eu ouvi, né? Mas só que a correria foi tão grande que quando eu escuto, eu consigo ir recordando à medida que vocês vão falando. Aí vai vindo os insights. Mas como hoje eu estou pegando no final, então, assim, continuem aí que eu vou dar uma olhada nos prints que eu dei aqui, para ver se vem mais alguma coisa aqui. Então, agora a gente vai ficar aqui. A gente já falou tudo, só falta você também. Um minuto de silêncio para seus prints. Isso que é amiga, poxa. Poxa! Ó, Sem pressão. deixa eu ver. Eu achei bastante interessante, né, as palavras, né, que foram sendo usadas, né, ao longo do livro, né. Por exemplo. Eu ia te dar mais um minuto. Continua aí, daqui a pouco eu volto, peraí. Não, então, só ia dar um spoiler das nossas próximas leituras. Porque ele fala até no final, né? Como criar um bom hábito. Que são as leis que a gente vai abordar nos próximos encontros ainda. Que é a primeira lei, que é o estímulo, tem que tornar ele claro. No próximo encontro, eu vou poder falar sobre como tornar ele claro. Segunda lei, desejo, torne-o atraente. Terceira lei, resposta, torne-o fácil. A gente precisa facilitar para ele. Quarta lei, recompensa, torne-o satisfatório.
E aí, eu achei que eu até printei esse quadrinho que faz parte do livro, que fala também como se livrar de um mau hábito. Aí você tem que fazer o inverso da primeira lei. Se você quer estímulo, se você tem que, não é para se tornar ele claro, é para tornar ele invisível. Inverso da segunda lei, que é tornar ele atraente, para você se livrar de um hábito de forma desinteressante. Aí a terceira lei, resposta, ao invés de tornar ele fácil, torna difícil. E a inversão da quarta lei, que ao invés de tornar ele satisfatório, tornar ele insatisfatório. Só que é assim, a gente falando assim parece ser fácil, né? Mas ao longo do livro aí a gente vai começar a ver como a gente consegue ir variando algumas coisas. E a gente vai abordar que é os próximos tópicos do livro dessa forma. Qual que vocês vão usar mais, gente? O de pôr um hábito novo ou o de tirar um hábito ruim? Jesus, tô Eu na vou falar dúvida. para vocês que durante a leitura eu printei muita coisa e provavelmente vocês já falaram da metade delas, né? Ou não. A primeira, né, ele falando da lesão, né, que ele fala, né, mudanças que parecem pequenas e sem importância, a princípio terão resultados notáveis, se você estiver disposto a persistir nelas por anos. Né? Todos, né, lidamos com contratempos, mas em longo prazo, a qualidade de nossas vidas depende da qualidade de nossos hábitos. Né? Com os mesmos hábitos, você terá os mesmos resultados, mas com melhores hábitos, tudo é possível. Né? Então, isso aqui foi uma parte assim, que eu achei bem interessante da gente, né, frisar que realmente, né, se a gente é aquela velha frase, se você quer resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Se você faz as mesmas coisas, você não vai ter um resultado diferente, né? E aí outra parte, né, que ele fala, né, até da porcentagem, né, que seja para perder peso ou construir um negócio, escrever um livro, ganhar um campeonato ou alcançar qualquer outro objetivo, né, pressionarmos a nós mesmos para gerar uma melhoria impressionante do que todos cometem. Né? Enquanto isso, melhorar 1% não é particularmente notável, às vezes nem perceptível, mas pode ser muito mais significativo, né, especialmente em longo prazo. A diferença que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante, né? Então, ele fala dessa matemática, né, dessa questão do 1%, que eu também achei muito interessante, né? A outra parte que ele fala que hábitos são os juros compostos da autoaperfeiçoamento. Né? Da mesma forma que o dinheiro, né, se multiplica com juros compostos, né? Os efeitos dos seus hábitos se multiplicam a cada medida que você os repete, né? Eles parecem fazer pouca diferença em um dia isoladamente. E ainda assim, o impacto que provoca ao longo dos meses, né, e anos pode ser enorme. Né? Somente 2, 5 ou até 10 anos depois é que você vê o valor dos bons hábitos. E o custo dos maus hábitos, né, tornam-se evidentes. Né? Então, isso, né, aquela questão, né, você vai, sei lá, num bom mau hábito, vai comer um hambúrguer, né, sei lá, todo dia, e aí ao longo do tempo você vai ver a diferença, ou você vai começar a fazer uma alimentação saudável, comendo frutas, legumes e verduras, né, todo dia, e, né, isso não vai se ver no primeiro mês, mas ao longo de um tempo você vai começar a ver essa mudança, né, e aí essa parte, né, dessa porcentagem, dessa pequena mudança, isso também me chamou muita atenção, né, aí ele fala, se você comer um alimento não muito saudável, hoje a balança não se move muito, né? Se trabalhar até tarde e ignorar sua família, ela o perdoará. Se procrastinar e deixar o seu projeto para amanhã, normalmente haverá um tempo para concluí-lo mais tarde. Né? A única decisão é fazer fácil de ignorar. Né? E aí ele volta a falar dessa questão do 1%. Né? Essas coisas, né, numa primeira, né, vez, né, que você faz, não vê diferença, mas isso, ao longo de um tempo, né, por exemplo, uma pessoa sendo ríspida, ignorante um dia, né, não é diferente, mas aquela pessoa tendo aquele mesmo comportamento todos os dias, isso vai provocar uma mudança lá na frente.
né? Aí ele fala na questão do seu patrimônio líquido, que é a mensuração tardia dos seus hábitos, né? Financeiros, né? O seu peso é a mensuração tardia dos seus hábitos alimentares, o seu conhecimento de seus hábitos de aprendizagem, sua bagunça de seus hábitos de limpeza. Você colhe o que planta e cultiva, né? Se quiser prever, né, qual será o seu destino na vida, tudo que precisa fazer é seguir a curva de pequenos ganhos ou pequenas perdas e ver como suas escolhas diárias se acumularão 10, 20 anos depois, né? E assim é projetado em todas as, né, todas as questões da nossa vida, né? Então, aí ele fala da questão do gelo, né, que também foi interessante, né? A temperatura atinge 32 graus, né? O gelo começa a derreter, né, e uma mudança de 1 grau, né? Ou seja, ele, né, foi aquecendo ali, né, até naquele 1 grau, né, aquele ponto, né, que precisou, né, acontecer para o gelo começar a derreter. Antes disso, né, foi todo aquele processo, né? A mesma coisa, né, que ele dá exemplo, né, da marretada, né, que você vai dando a marretada até o negócio quebrar, né? Mas aí não foi numa marretada, foi aquele ao longo daquele processo, daquela marretada, e aquela ali foi a decisiva para se quebrar, né? Momentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores que criam um potencial necessário para desencadear uma grande mudança, né? Esse padrão acontece em todos os lugares, né? E aí ele fala, né, da doença, né, do câncer, que passa, né, 80% de sua vida indetectável e depois toma o corpo em questão de meses, né, muito rápido. E aí outras coisas, né, que ele vai falando, né? Aí ele também tem a parte, né, o mundo exterior só vê o acontecimento mais drástico e não tudo aquilo que precedeu, né? Aí ele já falando de outra coisa, mas você sabe o que é o trabalho que fez, né, há muito tempo, né? Só você vai saber, né, que a sua grande construção, que o seu resultado de hoje, o que você fez para alcançar. As outras pessoas não percebem isso, né? Você percebe, né? Quando precisa, quando parecia que não estava fazendo progresso algum, né? Então as pessoas não veem, né, o processo, né? Elas só veem o resultado, né? É o equivalente ao humano, né, da pressão geológica, né? Duas placas tectônicas podem se friccionar uma contra a outra por milhões de anos, né? A tensão aumentando, né, lentamente ao longo do tempo. Então, um dia elas friccionam, né, mais uma vez, da mesma forma. Então, ele fala dessa questão dessa pressão que ela vai, né, e até um dia acontecer, né, um grande boom, né? Deixa eu ver. Aí ele fala também do quarto. Oi? Esse grande boom, Rangel falou que o pessoal fala, foi sorte. Pois é. Porque a parte que eu separei, Aline, ele fala assim, ó, quando você finalmente rompe o platão do potencial latente, as pessoas o chamarão de sucesso instantâneo. Ou seja, ninguém viu o processo, mas aquele pedacinho ali que gerou impacto, as pessoas vão olhar e vão falar, caraca lá, foi rápido o crescimento dele, a mudança dele. Nossa, essa pessoa emagreceu muito rápido. Ela perdeu 30 quilos, mas não sabe que ela perdeu. Quer dizer, até sabe, só que não leva em consideração. Ela perdeu 1 quilo, depois ela perdeu 300 gramas, depois ela perdeu 2 quilos, sabe? É justamente esse processo. No livro inteiro ele fala sobre literalmente o átomo, você fazer 1%, é só isso. E aí ele vai dando vários exemplos, né? Ele fala do quarto, né? Imagina que você tem um quarto bagunçado e defina uma meta para limpá-lo, né? Se tiver energia para arrumá-lo, terá um quarto organizado por hora. Mas se mantiver os mesmos hábitos desleixados que levaram a um quarto bagunçado, logo estará olhando para uma nova pilha de bagunça e esperando por outra explosão de motivação. Isso aqui eu lembrei muito de mim. Um resultado, né, idêntico o persegue, porque você nunca mudou o sistema por trás dele. Tratou o sintoma sem abordar a causa, né? Isso daqui eu falei, gente, se eu olhar aqui em volta o retorno aqui, né, tá aquela bagunça. Mas quando eu pego para arrumar, filho, fica um brinco,
né? Mas, enfim, essa aqui eu me encaixei muito bem nesse aqui, né? Eu tenho que, né, abordar a causa, né, desse caos e mudar os meus hábitos para poder manter uma organização, né? Eu tenho que confessar uma coisa, que as meninas estavam falando aí que tentaram fazer o Milagre da Manhã e tiveram dificuldade para fazer. Só que eu já tinha lido esse livro antes de ler o Milagre da Manhã. Então eu já tinha essa sacada, sabe? De primeiro ajustar o meu sistema para se adequar ao que eu quero fazer. E para mim, não vou dizer que foi fácil. Teve dias que, pô, eu falei, mano, eu vou ter que acordar hoje, né? Pelo amor de Deus. Mas cara, eu fiz isso aqui que foi o que eu fiz. O meu sistema é esse. Se eu não conseguir fazer isso, aí eu falava, não, tem que levantar, tem que fazer, e fazia. Só que a Jennifer que levantou essa questão. Quando você define o que você quer, não é você só falar assim, eu quero ter R$1 milhão na conta. Não é isso. É você criar estratégia para chegar lá. Para chegar a 1 milhão, você tem que chegar a R$10, tem que chegar a 1.000, tem que chegar a 10 mil. E tem pessoas que não conseguem pensar da parte onde ela está, do ponto que ela está. Ela só fica imaginando, não, sei lá, quando eu, né, tiver um salário melhor, quando eu tiver a condição, aí eu vou conseguir, vou começar a guardar, vou conseguir, porque hoje eu não consigo. Não, a gente consegue, né? Eu sou do tipo que se eu ganho R$2 por mês, eu consigo economizar pelo menos 10 centavos, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar a partir do que a gente tem, porque se a gente for deixar para imaginar, né, e depois, o processo nunca vai começar a acontecer, e é o processo, é isso que ele fala o tempo todo, a gente tem que respeitar o processo, a gente tem que, né, alinhar o nosso processo e começar, né? Se a gente for, né, traçando uma meta, a explosão, né, e vamos bum, e vai arrumar aquela energia, e depois, né, e não identificando, né, as causas que fazem aquilo, né, não, sei lá, voltar para aquele estágio, a gente vai estar sempre na mesma, vai ter sempre ali naquele ciclo, né? E aí, né, outra parte aqui que eu printei, né, que fala assim, né, o pressuposto implícito por trás de qualquer meta é o seguinte: quando alcançar a minha meta, serei feliz. Né? O problema com uma mentalidade de metas é que você está continuamente colocado a felicidade do lado até o próximo marco. Né? Cai nessa armadilha tantas vezes que, ele falando, caí nessa armadilha tantas vezes que me perdi. Durante anos, a felicidade sempre foi algo para o meu eu futuro desfrutar, né? Prometi a mim mesmo que assim que ganhasse 20 quilos de músculos, ou assim que o meu negócio fosse destaque no New York Times, eu finalmente poderia relaxar. Né? Então é isso que a gente está falando, é aquela coisa de ficar projetando sempre ali, quando eu conseguir isso, aquilo, eu serei feliz. Quando eu tiver um emprego dos meus sonhos, eu serei feliz. E quando, né? E aí, e o processo, né? Ele fala sempre, né, desse processo, né? Então, assim, aí outra parte que, né, você pode imaginar muitas maneiras de fazer com que mais pessoas voltem, né, em uma democracia, mas essa mudança de comportamento nunca sairia do papel em uma ditadura. Essa não é não é a identidade do sistema. Voltar é um comportamento impossível sobre um certo conjunto de crença. Né? Um padrão similar acontece, seja quando envolve indivíduos, organizações ou sociedade. Há um conjunto de crença e suposições que moldam o sistema, uma identidade por trás de hábitos. Então, são coisas que a gente precisa, né, trabalhar internamente, né, que isso são coisas que vêm, né, já de muito tempo, são coisas enraizadas, que se a gente não trabalhar, se a gente não ter essa noção que a gente precisa trabalhar, essas coisas não vão mudar. E aí, o último print, deixa eu ler aqui para poder destacar o pensamento que eu tive, né? No entanto, em longo prazo, a verdadeira razão de não conseguir cultivá-los é porque sua autoimagem fica no caminho. E por isso que você não pode se apegar demais a uma versão de sua identidade. Né? O progresso requer desapego. Tornar-se a melhor versão de si mesmo exige que você reveja continuamente suas crenças e atualize e expanda sua identidade. Isso nos leva a uma questão importante.
Se suas crenças e visão de mundo desempenham um papel tão importante em seu comportamento, afinal, de onde eles vêm? Né? E a gente está refletindo, né, sobre nós mesmos, sobre as nossas crenças, sobre esses pensamentos, até a crença de que eu serei isso, é uma crença, né? Eu vou ser feliz quando, né? Então a gente acaba, né, fixando, enraizando essa crença e aí a gente se moldar, né? Que o processo também eu posso ser feliz durante o processo, né? E aí, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz e ponto, a felicidade acabou ali, né? Eu não vou, né, projetar, né? Não vou mais fazer outros processos, né? E é isso que eu consegui printar nessa correria minha do dia a dia para poder estar compartilhando com vocês. E hoje eu estou acordadinha aqui. Eu amei que eu consegui ver a minha amiga psicóloga, ela botou na compreensão, botou psicologia para jogo. Eu pensei que era só eu que estava viajando. Se pegar a Aline do primeiro episódio e a Aline desse, elas vão falar, não, eu não te conheço. Eu gostei de ver, minha amiga botar psicóloga para jogo, é isso aí, é isso mesmo. É uma das coisas que eu falei, que tipo assim, tá... E quando hoje em dia, quando eu vejo a palavra desapego, que eu falo, tá relacionada a ego, tem que desapegar do ego, tem que tirar do ego, porque senão... Sim, mas a questão, né, não tá só em a gente entender, porque uma coisa é a gente entender, compreender, né, e outra coisa é a gente colocar em prática, né, que a gente aqui, né, conversando, a gente entende muito bem, né, mas aí a questão de a gente jogar para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para a nossa prática, aí que a questão se torna, às vezes, muito mais difícil, né, aquela questão né, é como o cara que sabe, né, fazer uma leitura em inglês, mas não consegue colocar aquilo em palavras, né? Eu sei ler, eu entendo tudo, mas eu não consigo falar, né? Então é a gente começar, né, além de entender, começar a falar, né, colocar em prática, né, praticar. E aí é que é mais difícil, né? Aí exige muito mais quebra de paradigma, de conceitos, de várias coisas, né? Eu não gosto nem de usar muito essa palavra difícil, eu gosto de dizer que é mais desafiador, né? A gente ameniza um pouco usando essa palavra, é mais desafiador, não difícil. Eu ia usar essa palavra, eu ia lançar um desafio para a Aline assistir depois a gravação, que eu acho que ela vai agregar muito. Tu vai gostar. Esse episódio foi maneiraço. A gente falou também um pouco dessa parte de empregar, né, no dia a dia, um pouco do que a gente tem aprendido aí no livro. E vou te falar uma coisa que quando eu começo, na minha cabeça, é viajar, né, mas quando eu começo a ficar pensando muito numa situação, que eu falo isso, e se, e aquilo, e quando, e que eu começo a perceber que eu já estou entrando num estado que eu não estou conseguindo ter controle, que a gente falou um pouco sobre isso hoje, sobre o controle da situação, eu começo a falar assim, tá, calma, eu já começo a trazer por um estado que seja fácil. Tá, eu tô pensando pelo lado difícil. Qual é o lado prático e fácil de pensar nisso? Então é assim, então vou pensar assim. E torno, que é uma coisa que eu acho que todo mundo aqui já ouviu, né? Geralmente as coisas são fáceis. O ser humano que gosta de tornar as coisas difíceis, né? Da nossa cabeça, como é um quebra-cabeça, o nosso cérebro leva a gente para lugares que a gente nem imagina. Então, às vezes, a gente começa a dificultar mesmo naquela situação. E quando você para poder olhar de fora, tu fala assim, não, cara, se eu fizer isso aqui, não vai ser tão difícil, pronto. Essa ação aqui me leva a tal. É uma das práticas que eu faço. Não sei se você quiser fazer. Às vezes, para pensar como uma pessoa de fora tá vendo. Como às vezes é muito mais fácil, né? A gente alguém vem contando um problema pra gente, a gente fala, faz isso. Acho que a gente pode trabalhar e eu trabalho isso fazendo comigo mesmo, né? Isso. E aí, eu acho que não que facilitar. Outra forma de pensar como desafio também. Maravilha! Pessoal, 00:10. Já? Já. Tá cedo. Errado, então. Não é? Tem alguma coisa aqui muito mal, como diz em Portugal. Não tá errado, não, tá mal, eles falam.
Tá Mas cedo, alguém você só quer faz um. acrescentar? Vamos puxar logo então os outros 2 episódios, os outros 2 capítulos. Quais outros dois? Brincadeira, gente. Vamos embora dormir aí. Vocês estão doidos, né? Eu não consegui terminar o outro. Tá doido. Semana que vem tem mais. Fica a pulga atrás da orelha do povo aí. Exatamente, gente. Na próxima semana a gente vai fazer nossa consideração das próximas 2 leis, né? Exato. Olha só. Lei 1 e 2. Lei 1 e 2. Fica o convite aí para você. Oi? Entrei no grupo para ficar ligadinho nas conversas. Como é que fala? Nas brincadeiras. Ah, esqueci. Sadia? Caralho. Hã? Sadia? Não, brincadeira interna. Pronto, lembrei. Ah, pois sim. Tem que ficar no E pra Aline do futuro que tá ouvindo a gente aí agora, manda lá no WhatsApp lá as suas considerações. E ó, Caraca, entra lá no grupo para você colocar diariamente a sua música que fica na sua cabeça assim que você acorda, ou aquela Não vou música botar, não, porque eu chiclete. fui julgada na última vez que eu botei. Então não vou botar mais, não. Peraí, quem te julgou? Quem? Foi a Ninguém julgou Jennifer, ninguém. nem leva em consideração, porque ela fala que não vou dar. Tchau, gente, fiquem com Deus. Até semana que vem. Julgada. Eu falei, eu não vou botar mais nada, eu vou botar as coisas que vão ficar me julgando, vão ficar falando um monte de coisa, eu não vou botar mais nada, não. Olha, ninguém te julgou, só fizeram uma pergunta, amiga. Eu falei, se eu botasse a música que eu imaginei, que eu botei na minha cabeça hoje, então eu tava perdida. Então, a gente tá falando sobre julgamento. Eu vou trazer isso a público. Eu vou botar uma, quero ver se alguém não vai me perguntar alguma coisa. Vão falar assim, o que aconteceu? meu Quer Deus. só ver? E eu vou printar. Quem me mandar até aí no particular, eu falo assim, eu printei, ó. Estão falando de julgamento? Ui. Uma Vocês pergunta duas, tem gente também. no particular, poderia ser no grupo, né? Vocês duas são uma peça. Vamos tirar foto? A gente não tirou fotinho. Vamos, deixa eu ligar a luz do meu Bora. celular, que hoje eu não tive nem tempo de botar minha luz. 10% de É bateria. agora. A foto tem que ser. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Oi? O WhatsApp web saiu daqui. Oi? O WhatsApp web saiu. Tira aí, tira aí. Tira. Foi não? Vamos mais uma. 1, 2, 3 e. Pronto. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho que legal. O Gabriel apareceu mais vezes. E eu tenho que começar vindo as finalizações de desencontro, tá? Começando a Quê? toda última encontro você não vem, cara. Você tá Olha, Ela não gosta de final. eu não gosto de final de novela. Não gosta de despedida. tava doente da última, não tá aguentando nem falar oi. O Gabriel também teve que pegar Covid pra participar, esse miserável. A Aline também aparece sempre, mais, sempre, todas as vezes. Eu Pode sempre vir um pouquinho mais apareço. cedo. Pode vir um pouquinho mais cedo na próxima também. Hoje não deu, tava na rua. Não, a Aline, ó, já parou a gravação? Para aí que eu vou contar uma história da Aline aqui. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Gente.